profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Pai, essa é a tua palavra que nós lemos e vamos meditar na mesma nesta noite. Continue falando nos nossos corações através dela, pois estamos aqui para aprender e ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. O que é o medo? O medo, como conceito, ele é uma emoção natural, primária, que surge como resposta a uma ameaça que nós percebemos. Então, o medo, ele é uma resposta natural. É uma emoção que é uma resposta natural, uma reação a uma ameaça. Estou falando do conceito de medo. Segundo, o medo é uma resposta emocional a uma situação de perigo. Você já viu alguém dizer assim, a expressão, né? Desculpa até essa expressão aqui na igreja, mas é assim, fulano está se cagando de medo. Já ouviu essa expressão? Porque existem situações que a pessoa fica com tanto medo que chega a se borrar mesmo nas calças. Isso por quê? Porque o nosso corpo entende, nossa mente entende que quando nós estamos vivendo uma situação de perigo, nós precisamos correr, precisamos fugir. Então, para fugir, tudo que é de peso que dá para aliviar, ele alivia. Aí tem gente que deixa as necessidades sair pelas as calças porque quer se aliviar para correr. Isso é natural do nosso organismo. Foi projetado para isso. Tira todo o peso extra e vamos embora, vamos correndo. Então, o medo ele é uma resposta natural a uma situação de perigo. Você está em perigo, você sente medo. É para se proteger do perigo. Isso é o medo enquanto emoção. O medo enquanto sentimento. Ele é natural. E Deus, quando nos salva na cruz do Calvário, em Cristo, Ele não tira o nosso medo. O medo enquanto emoção. O medo natural. Todo ser humano precisa de medo. Se você não tem medo, se você vive sem medo, você vai acabar se matando sem querer. Se você não tem medo absolutamente de nada, você vai atravessar a pista no meio dos carros, por exemplo. Então, o medo é um mecanismo de defesa, de proteção, como sentimento, como emoção natural. Ele ativa o nosso sistema nervoso. E aí, irmãos, segundo a inteligência artificial, né, que hoje é uma ferramenta que a gente tem aí, o irmão não sabe, mas de repente, se alguém não sabe, é uma ferramenta da inteligência artificial. Se você pesquisar lá, os maiores medos que existem vários tipos de medo. Mas você sabia que o maior medo que existe na vida das pessoas é o medo de falar em público? Cerca de 77% das pessoas no mundo têm medo de falar em público. Isso significa que a cada 4 pessoas, 3 têm medo de falar em público. No mundo.
Então, irmão, se você tem medo de falar em público, pode ficar tranquilo que você não é o único. Tenha certeza disso. Se alguém te dá uma oportunidade, você tem medo de vir aqui pegar no microfone e falar, você pode ter certeza que você não é o único. 77% das pessoas no mundo têm medo de falar em público. E se você consegue falar em público, parabéns. Você faz parte desse outro grupo menor de pessoas. Porque não é fácil. Realmente é um medo que tem em muitas pessoas. É comum em muitas pessoas. E quando a Bíblia diz assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus, por muitas vezes, esse texto foi interpretado da seguinte maneira: olha, aquele que vai na igreja e você dá oportunidade a ele, ele não aceita a oportunidade, ele é tímido, e a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino do céu. Quantos aqui já ouviram isso aí? Quantos já ouviram isso aí? Eu já ouvi muito isso aí, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Timidez aqui no texto bíblico lá do livro de Apocalipse, dá uma olhadinha lá no livro de Apocalipse, só para não... Quando você for ter oportunidade, irmão, você não diga assim, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar esse versículo aqui. Não faça isso não, tá bom? Não é adequado fazer isso não. Apocalipse, lá no finalzinho. Apocalipse 22. Deixa eu ver se é aqui que diz que os tímidos. Acho que não é esse aqui não. É Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Diz assim: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quanto aos tímidos. Aí as pessoas pegam esse versículo aqui e dizem assim: tá vendo só? Você que é tímido, que não aceita oportunidade, você vai para o inferno. Não é isso, irmão. Porque senão 77% das pessoas do mundo já estavam condenadas ao inferno. Porque 77% das pessoas do mundo inteiro têm medo de falar em público. Então, o que a Bíblia está dizendo quando diz que os tímidos não entrarão no reino do céu? A palavra timidez aqui no grego significa covardia. É o covarde, é aquele que tem vergonha de apresentar a sua fé. É o crente 007. Você só descobre que ele é crente depois de muito examinar, se ele deixar alguma brecha para você descobrir. É o crente agente secreto. Ele anda na rua, você não sabe se ele é crente, ele trabalha, você não sabe se ele é crente, na escola você não sabe se ele é crente, em casa você não sabe se ele é crente. Ele é agente secreto. Ele tem vergonha da sua fé. Ele não demonstra que ele é crente, nem com as suas ações, nem com o seu caráter. Esse, a Bíblia diz, é o covarde que não entrará no reino do céu, porque se acovardou do nome de Cristo. É diferente de timidez enquanto medo, enquanto sentimento. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O segundo maior medo que existe, 10% das pessoas do mundo inteiro têm medo de ficar em lugares fechados. Chamado de claustrofobia. Ficar em lugar fechado. Tem gente que não consegue, por exemplo, entrar naquele tubo de exame de ressonância. Vê aquele negócio fechado, começa a entrar em pânico, aí já... Terceiro maior medo que existe é o medo da morte. Tanassofobia é o medo de morrer. 10% também das pessoas no mundo têm esse medo, o medo da morte. Eu digo que é um pouquinho mais, eu acho que é um pouco mais. Eu conheço tanta gente que tem medo de morrer,
Olha, esse medo aqui não é um medo para crente, não, porque crente não pode ter medo de morrer, não, gente. Você pode não querer morrer, tudo bem, mas ter medo de morrer? Não, a gente sabe para onde a gente está indo. Não é verdade? Eu não quero ir agora, mas eu sei para onde eu estou indo. Quarto maior medo é o medo de altura. 5% das pessoas no mundo têm. Eu tenho esse medo aqui. Eu não subo nem escada para trocar lâmpada. Eu tenho pavor de altura, porque eu fui traumatizado quando era criança. Me levaram naquele brinquedo lá no Play Center em São Paulo, naquela época existia ainda. Me levaram naquele brinquedo que você senta nele assim, ele sobe, daqui a pouco ele desce de vez. Aí me levaram naquele brinquedo. Quando ele subiu, que eu olhei todo mundo lá embaixo, eu gritava de pavor e ele desceu com tudo. Quando desceu, eu já desci quase desmaiando e gritando. Aí nunca mais eu subi nem escada para trocar lâmpada. Graças a Deus que na casa que eu moro, basta eu levantar a mão assim, ficar na pontinha do pé que eu troco a lâmpada. Pronto, não tem problema nenhum. Você nunca vai ver o pastor André olhando numa sacada de um prédio para baixo. Você nunca vai me ver subir no lugar alto para pular. Não tem esse, graças a Deus, esse problema não tem. Eu tenho medo de altura. Quinto maior medo, medo de cobra. Tem gente que quando vê uma cobra se pela de medo. Barata, cobra e barata, né? Tem mulher que quando vê uma barata parece que está vendo um dinossauro. Sabe aquele pavor, né, bem? Chega a arrepiar de medo. Aí diz, não, eu tenho medo daquela voadora. Barata voadora. Misericórdia. Medo de bicho. Medo de barata. Existem muitos medos. E esses medos que eu estou falando aqui, não é o medo que eu vim tratar hoje, que é o medo que nós vamos vencer. Porque esses medos aqui são medos comuns. Isso aí faz parte da vida humana. O medo do qual eu estou falando aqui hoje é o medo que domina você e que te impede de crescer na sua fé e te impede de acreditar em Deus ou de você ser um crente cheio do Espírito Santo. Não é um medo de sentimento, não é um medo de barato, não é o mesmo medo de altura, não é o medo de morrer, não é o medo de... Não, existem outros medos e esses medos são, na verdade, aqueles que nós temos que vencer. Esse que eu vou falar agora. Quando nós estamos encurralados em uma situação de perigo, nós podemos ter 3 tipos de reações. Ou a gente luta, vai para o ataque, ou a gente vai para a defesa, fugindo ou ficando paralisado. Acontece uma situação, tem gente que se paralisa, não tem ação, não tem reação, ele fica paralisado. Outros, a primeira reação dele é fugir, ele vai embora, ele sai correndo. E outros vão para cima. Interessante isso. Quando uma pessoa está numa situação de medo, ou ela está encurralada, ela luta, ela foge ou fica paralisada. Só que nós, sendo suscetíveis aos medos, eu não estou falando, quando a Bíblia diz assim, não tenha medo, ela não está falando que não tenha medo de barato, não tenha medo de rato, não tenha medo de altura, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando é que o medo não pode dominar e nortear a sua vida, enquanto sentimento que você tem dentro de você. Por exemplo, tem crente que tem medo das coisas espirituais. Pastor, eu tenho medo de se cair alguém endemoniado na igreja, eu tenho medo. É desse medo que você tem que vencer. Pastor, eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de cantar, eu tenho medo de fazer a obra, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de liderar, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de realizar uma tarefa. É desse medo que a Bíblia diz, não tenha medo.
Não tenha medo. É o medo que eu estou falando da insegurança. O medo, ele está em 3 tempos. Você sabia disso? Ele está no passado. É o trauma. O medo do passado é o trauma. Ele está no presente. O medo do presente é insegurança, incerteza. E o medo do futuro é ansiedade. Então, o medo está nos 3 tempos que nós vivemos: passado, trauma, que causa depressão, medo do passado, medo do presente, insegurança, e medo do futuro, ansiedade. Mas a Bíblia tem resposta para esses 3 tipos de medo. Por exemplo, a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 17 e 18. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 34, versículo 17 e 18. Quem encontrar e puder ler, fique de pé e leia. Salmo 34, verso 17 e 18. O Senhor ouve o justo quando ele clama e o livra das suas angústias. Esses são os medos do passado, são os traumas. E todos nós possuímos traumas da nossa infância, do nosso passado, quando nós éramos crianças. A nossa infância é a estrada que nós vamos percorrer na nossa vida. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com a infância do seu filho. Por isso nós falamos tanto sobre as crianças na igreja. Por quê? Porque a infância é a parte mais importante da vida do ser humano. Se o seu filho tem tudo, ele vai se tornar um adulto mimado, não vai saber enfrentar a dificuldade da vida. E quando ele tiver uma barreira na vida dele, ele não vai saber o que fazer, porque ele sempre teve tudo. Quando ele ouvir um não de alguém, ele vai se tornar uma pessoa enjoada, uma pessoa frustrada, porque ele tem tudo. Se o seu filho não tem nada, ele também vai ser uma criança depressiva, vai ser um adulto depressivo, e vai achar que nunca vai acontecer nada de bom na vida dele. Então, cuidado com você. Eu faço tudo pelo meu filho. Cuidado com essa frase. Porque você tem que treinar o seu filho para saber viver o mundo, porque no mundo tem não, no mundo tem decepção, no mundo tem dificuldade, no mundo tem barreira. Então você não dá tudo, mas também não deixa ele sem nada. Tem que saber dosar. Isso é só um exemplo. Por exemplo, tem uns adultos que nunca cresceram, são eternas crianças. Tudo fica chateado, tudo fica magoado, faz parte da creche, né? Encostou, está triste, é a creche. Isso é o quê? Isso é uma criança frustrada, lá atrás. Não amadureceu, não cresceu, não tomou pancada suficiente para poder dizer assim, não, eu vou superar, eu vou vencer. Existem pessoas que se acham inferiores, se acham pequenas. Aí pega a oportunidade e diz assim, eu sou o verme do carrapato, sou o cocô do cavalo do bandido, eu não valho nada, eu sou pó e cinza. Para de falar isso, irmão. Pó e cinza é comida de cobra. Você vale sim, porque se você não valesse nada, Jesus não morria por você na cruz. Se você não valesse nada, o diabo não estava perturbando a sua vida, porque nenhum ladrão entra numa casa para assaltar a casa, se a casa não tiver nada de valor, você está me entendendo? Se o diabo está perturbando a sua vida, é porque tem alguma coisa de valor aí que ele quer roubar. Então você tem alguma coisa que presta sim. Tem pessoas que têm medo do passado, seus traumas ficam vindo. Qualquer coisa que ele vive hoje, ele lembra do passado, aí ativa um gatilho, ele fica triste, angustiado, porque viveu coisas no passado terríveis.
é o medo do passado, mas a Bíblia diz que o Senhor livra o justo das suas angústias. Você está angustiado, você está angustiada, você está triste, você tem um trauma do seu passado, vai orar ao Senhor, porque Deus vai começar a livrar você, vai limpar a tua vida desse trauma, desse medo do passado, dessa angústia que você viveu, e você nunca mais vai viver isso na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor livra o justo das suas angústias. Ele livra. Aleluia. Você está inseguro com alguma coisa? A Bíblia tem resposta para isso também. O profeta Jeremias ele diz assim: maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. Jeremias 17:5, que diz aí? Pode ler, irmã Genilda, por favor. Então, qual é o problema? Maldito o homem que confia nos homens e faz da carne o seu braço. Ou seja, quando você... Não é que você tem que ser desconfiado de todo mundo, não, irmão. Porque tem gente que não confia em ninguém. Não, a Bíblia diz, maldito homem que não confia no homem. Então não vou confiar em ninguém. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Preste atenção. Maldito homem que confia no homem faz da humanidade mortal a sua força. Ou seja, você pode ser uma pessoa insegura porque você está confiando em você mesmo. O que o profeta Jeremias está dizendo é o seguinte: não confie em você mesmo. Porque Provérbios também nos ensina que o coração do homem é enganoso. Aí a pessoa fala assim: não, eu estou sentindo. Cuidado com o que você sente. Nem tudo que nós sentimos é de Deus. Tem coisa que é coisa nossa. E aí você tem que saber o que é Deus, o que é você. Porque você não pode confiar em si mesmo, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, o segredo para você vencer a desconfiança, a insegurança, é fazer o contrário que o texto está dizendo. Então, em vez de você confiar em você mesmo, começa a confiar em Deus. Porque bendito é o homem que coloca no Senhor a sua confiança. Maldito é o homem que confia nele mesmo, mas bendito é o homem que confia no Senhor, porque quem confia no Senhor não fica desamparado. Você não vai ficar inseguro se você confiar no Senhor. Confia no Senhor. O medo do futuro, a ansiedade. Eu estou sempre falando de ansiedade aqui na igreja, né? Ansiedade é o mal do século. Filipenses 4:6. Já citei esse texto tantas vezes que você já deve saber até de cabeça. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, as vossas petições sejam conhecidas ao Senhor com orações e súplicas. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas almas. Você está com medo do futuro? Por quê? Porque o seu futuro é incerto. O nosso futuro está na mão do Senhor. Então pega a sua ansiedade, o seu medo do futuro e dobra os seus joelhos e diz: Senhor, eu estou entregando para o Senhor esse medo, essa preocupação, essa angústia que não me pertence. Porque quem cuida de mim, quem cuida de você é o Senhor. Então, se você fica ansioso, é porque você não está confiando em Deus suficientemente. Você precisa admitir que a ansiedade é a falta de confiança em Deus. Eu estou ansioso, será que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Jesus, tem uma reunião para fazer. Meu Deus do céu, e agora? Vai se levantar alguém, e vai ter confusão, vai ter saragaço. Tem um ensaio para fazer. Eu vou errar a nota. Eu não vou conseguir cantar. E agora? Tem uma pregação para pregar. Meu Deus,
Deus, e se eu errar? E se eu errar a palavra? O pastor vai estar olhando, fulano vai estar lá, o professor de escola dominical está lá, vai estar reparando, e agora vai ser uma vergonha, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você vai dirigir um culto, meu Deus, eu não sei o que fazer, e se eu não conseguir chamar ninguém pela oportunidade? E se o culto for ruim? E se der tudo errado? Aí você vai dirigir um departamento, meu Deus, mas eu não tenho capacidade, mas eu não consigo, mas eu sou pequeno, mas eu sou falho, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Começa o não, e a angústia vai tomando conta do seu coração. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você confia em Deus, a ansiedade passa longe de você. Passa longe, sabe por quê? Vai fazer uma reunião, se tiver confusão, meu Deus é o Deus de paz, e o Deus de paz vai estar comigo. Vai fazer um ensaio, Senhor, se eu errar, eu vou aprender e vou cantar melhor, porque eu estou fazendo o meu melhor para o Senhor, o Senhor vai receber meu louvor. Se eu for pregar, Senhor, eu vou estudar, e a tua palavra diz que o Senhor vai me fazer lembrar, então eu vou lembrar de tudo que eu estudei, e o teu nome vai ser glorificado, e algo vão ser dentro dos teus pés. Vai dirigir culto, Senhor, eu não vou dirigir sozinho, teu Espírito vai me guiar, então vai dar tudo certo no culto. Se for calmo, é caverna de Elias, a brisa. Se for agitado, é o fogo do Espírito que vai queimar na igreja. Eu vou dirigir o departamento, mas eu não vou dirigir sozinho, quem me dirige é o Espírito Santo, então ele vai me dar estratégia, ele vai me dar sabedoria, ele vai na minha frente, vai dar tudo certo, porque eu confio em Deus, eu acredito naquele que me chamou, eu confio no chamado que eu recebi na cruz, eu sei quem me chamou, e quem me chamou garante a vitória. A ansiedade passa longe de quem confia em Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você já vai fazer alguma coisa e já começa a pensar que vai dar tudo errado, e é uma pessoa negativa, você pode ter certeza que vai dar tudo errado, porque a sua palavra tem poder. Então começa a profetizar que vai dar certo. Começa a dizer: vai dar certo, em nome de Jesus. Eu não sei, mas tu sabe, vai dar certo, Jesus. Eu não posso, mas tu pode, vai dar certo, Jesus. Eu não consigo, mas tu vai me ajudar, vai dar certo, Jesus. A tua mão vai estar comigo, vai dar certo, vai dar certo. Vai na frente, vai guerreando, vai pelejando, vai dar certo, vai dar certo. Comece a profetizar, porque Deus está anotando as palavras que saem da tua boca. E quando você está falando, o crente não fala, o crente profetiza. Cuidado com a ansiedade. Cuidado, a ansiedade é falta de confiança em Deus. É aquela angústia que vai dar tudo errado, quando na verdade o Senhor já diz: vai dar tudo certo. E se não der certo, é livramento. E se der certo, é Deus colocando a mão dele para dar certo. Então, de qualquer forma, dando bem ou dando mal, sendo bom ou sendo ruim, está sendo sempre a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Fica tranquilo. Deu certo para você resolver chamar o fulano, o pregador, no teu culto que você vai dirigir, deu certo? É porque Deus queria que ele pregasse. Deu errado é porque Deus não quer que ele pregue. Pronto. Quem faz a agenda é o Senhor. Eu aprendi isso dirigindo departamento e dirigindo igreja. Às vezes a gente quer chamar uma pessoa, a gente tenta, não dá certo. Aí você fica aí: puxa, eu queria tanto que fulano viesse. Mas a gente ora: Senhor, só deixa vir aquele que o Senhor quer que venha. Aí na hora que dá errado, a gente fica chateado. Eu já passei por isso. Mas tudo está no controle de Deus. O que fazer em relação ao medo? A Bíblia não diz que você não vai sentir medo. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não diz que você vai sentir medo. Olha o que Davi disse no Salmo 56, verso 3. Abra sua Bíblia aí. Salmo 56, verso 3. Salmo 56, verso 3. Que diz aí? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti.
E outra versão diz assim, ó, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Pronto. A Bíblia não diz que você vai passar situações que você não vai ter medo. Ela diz, não temas. Mas vai ter momentos que você vai passar pelo medo. Mas quando você passar pelo medo, faça igual Davi fez. Davi disse, quando eu estiver com medo, eu vou confiar em ti, Senhor. Medo não vai me dominar. E o texto que nós lemos, Isaías 41, versículo 10, ele começa com uma ordem, dizendo, não temas. Mas essa ordem só não é suficiente. Então, existem aqui 3 situações no texto que nós lemos no início, sobre vencer o medo. Primeiro, vencemos o medo com a presença de Deus. Deus nos dá uma ordem para não termos medo, mas Ele nos dá também os motivos para nós não termos medo. Não é só uma ordem, Ele dá um motivo. Então Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Você não vai conseguir vencer o medo, porque você é bom, porque você é inteligente, porque você é rico, porque você é poderoso, porque você é bonito, porque você é o tal, que você... Não. Você vai conseguir vencer o medo porque o Todo-Poderoso está contigo. O que te faz vencer o medo, primeiramente, é a presença de Deus na sua vida. O salmista Davi, ele diz no Salmo 23, em um dos versículos, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A presença de Deus afugenta o medo. Você está com medo? Chama pela presença de Deus. Senhor, vai comigo, esteja comigo, me faz sentir a tua presença, porque eu com a tua presença, o medo não vai encontrar comigo, eu vou encontrar coragem para vencer. A presença de Deus invade a tua vida nesta noite. A presença de Deus te alcança através desta palavra. A presença de Deus te enche nesta noite e vai repreendendo o medo da tua vida. Você vai vencer o medo, é cheio da presença de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Jesus disse, depois da sua ressurreição, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está com você, e se Ele está com você, não tenha medo. A presença de Deus te encoraja nesta noite. Aí diz o hino, né? Tua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. O que quer dizer isso? Que a tua presença na minha vida é a razão. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença do doce Espírito aqui esta noite? Aleluia. Segundo, nós vencemos o medo porque Ele é o nosso Deus. O versículo 10 de Isaías, que nós lemos, diz assim, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Assombrar é o mesmo que ter medo. Vamos dizer assim, fulano está assombrado. Assombrado vem daquela ideia de pavor. É o medo. Ele diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Você conhece o Deus que você serve?
conhece o Deus que você serve? Se você conhece o Deus que você serve, para que você está, ou por que você está com medo? Aí a pessoa diz, pastor, eu tenho medo de batalha espiritual. Tenho medo de batalha espiritual. Medo de batalha espiritual, por quê? Olha o que a Bíblia diz sobre a batalha espiritual. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Primeira João 5:18. Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Existem duas coisas antes do maligno não o tocar: não vive pecando, conserva-se a si mesmo. Se você não vive na prática do pecado e você está na prática da santidade, aí a Bíblia diz, o maligno não o toca. Pastor, mas e Jó? E o diabo tocou em Jó e tomou tudo que ele tinha. Jó foi outra aliança. Foi antes de Jesus. Nós ganhamos, nós adquirimos essa graça do maligno não nos tocar a partir de Cristo Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não tem prazer. Você quer conhecer uma pessoa se ela nasceu de novo ou não? Se ela vive na prática do pecado, se ela tem prazer nisso, ela não é crente. Ela pode dizer o que ela quiser. Ela não é crente. Todo aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Conserva-se a si mesmo. Vive em santidade. Aí a consequência disso é, o maligno não o toca. Coitado do diabo se chegar perto de você, porque se ele chegar perto de você, ele vai encontrar o anjo do Senhor acampado ao teu redor para te livrar. Maligno não toca, ele está bramando como leão ao derredor. Ao nosso redor está a presença de Deus. Depois disso está o diabo bramando como leão, mas ele está rugindo como leão, rugindo. Ele só faz barulho, mas não consegue nos tocar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você conhece o Deus que você serve? O Deus que você serve, ele já disse na Bíblia, já está escrito, que o final de Satanás é no lago de fogo e enxofre, e ele vai acabar com a banca do diabo, é com o sopro. Jesus vem e sopra. Com o sopro dele, ele joga o anticristo, o diabo, o falso profeta no lago de fogo e enxofre e vence tudo com o sopro da sua boca. Esse é o Jesus que você serve. E você fica com medo de diabo, medo de demônio, medo de vulto, medo de seta, medo disso, medo daquilo. Se você nasceu de novo e se conserva em santidade, não tenha medo. Levanta a sua mão e diga, sai Satanás, vai embora, eu te repreendo em nome de Jesus. A autoridade de Deus na sua vida para vencer toda a hoste das trevas. Não tenha medo de Satanás. Não tenha medo, é ele que tem que ter medo de nós. Porque quando você anda na rua, quem está andando com você é o Todo-Poderoso. Quando você pisa, é Jesus que está pisando. Quando você anda, é Jesus que está andando. Então, se ele quiser não ser atropelado, sai da frente, porque se não sair, o crente passa por cima. Porque Jesus está conosco. Tenha medo. Tenha medo. Eu moro aqui atrás, perto da praça. Aí eu notei que assim que a praça foi inaugurada, todo mundo que andava perto de mim dizia assim, olha, tem que tomar... Você mora onde? Eu moro perto da praça. Aí a pessoa dizia assim, olha, tem que tomar cuidado que aquilo ali vai acabar virando um ponto de tráfico. E ficava falando, vai virar ponto de tráfico, vai virar ponto de tráfico, vai virar ponto... E a palavra tem poder. Aí eu disse, você quer saber de uma coisa?
Alguém disse, olha, isso aí, essas luzes à noite apagadas aí é bom para alguém se prostituir. É bom para a gente ser violentada. É bom para ladrão. Começaram a falar. Eu disse, você quer saber de uma coisa? Teve um dia que eu acordei de madrugada. Irmão, nunca mexe com o crente quando ele está irritado contra o inferno. Sai da frente. A gente fica valente. Acordei de madrugada cheio do Espírito Santo. Fui orar. Orando dentro de casa, comecei a orar. Senhor, repreende todo mal. Toca o meu vizinho da direita, da esquerda, de cima, da trás. Abençoa todo mundo. Aí me veio aquele pensamento assim, a praça. Eu levantei, abri o portão, fui para a praça, estendi a minha mão, comecei a andar na praça e comecei a orar. Tráfico de droga, aqui você não vai prosperar, eu te repreendo em nome de Jesus. Prostituição, aqui você não vai prosperar, eu te repreendo em nome de Jesus. Roubo, aqui você não vai prosperar, eu te repreendo em nome de Jesus. Bagunça de som, aqui você não vai prosperar, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo todos os demônios, todos os espíritos malignos, toda afronta, todo o mal. Aqui na minha rua não vai ficar, aqui nessa praça não vai ficar. Aqui vai ser a praça da paz, da harmonia, da alegria. Aqui não vai ter problema, aqui não vai ter bandidagem, aqui não vai ter coisa ruim. Começa a sair. Irmão, a paz está reinando naquela praça até hoje, vai continuar. Por quê? Porque eu conheço a autoridade que tenho e repreendi. Você também tem a mesma autoridade, porque nós servimos ao mesmo Jesus. Então vai chegando na sua rua, vai estendendo a sua mão, vai dizendo, eu repreendo aqui o tráfico de drogas, a prostituição, o reino das trevas, aqui eu determino em nome de Jesus, vai saindo todo o mal, vai saindo, e vai orando e vai repreendendo, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, maior é o que está na sua vida. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui nesta palavra. Começa a usar a autoridade de Deus na tua vida e repreender, que não vai ficar um demônio de pé, vai sair tudinho, em nome de Jesus. Está me entendendo? Usa a autoridade que você tem, tenha medo não. Crente medroso, tenha medo não. Não temas. Terceiro, nós vamos vencer porque o Senhor é o nosso Deus. 1 João 4,18, João escreveu e disse assim, o amor perfeito lança fora todo medo. Vamos vencer o medo porque Deus nos dá condições para vencer. Versículo 10, ainda do capítulo 41 de Isaías. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você está entendendo o que é a profundidade dessa palavra? Isaías 41, texto que nós lemos no início. Você não precisa ter medo. Deus está dizendo, eu te fortaleço. Você está fraco? Eu sou a tua força. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Você está em aperto? Eu te ajudo. Mas eu não só te fortaleço, te ajudo. Eu também te sustento. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito profundo. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Eu te mantenho de pé. Aí eu me lembro da passagem bíblica de Mateus capítulo 14, versículo 26 ao 30, aonde Pedro está no barco e os discípulos estão todos com medo, pensando que era um fantasma que estava andando sobre o mar. Aí Pedro olha e diz assim, Senhor, se és tu, manda ele ter contigo. Aí se vem. Aí ele deixou o barco, saiu, pulou, começou a andar. Mas quando ele olhou para o vento, para as ondas, a Bíblia diz que ele teve medo. E começou a afundar. Aí se cumpriu o texto de Isaías 41:10 na vida dele, quando Jesus estendeu a mão. Porque ele disse, Senhor, me salva. Aí Jesus estendeu a mão e disse, Pedro, eu te ajudo,
eu te sustento, eu te fortaleço com a minha mão. Levanta. Está afundando, está com medo, Ele vai estender a mão para você. Eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento, eu te mantenho de pé. Não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Recebe essa palavra profética na tua vida nesta noite, em nome de Jesus.